Olá, meu nome é Joel Amato, eu sou psicólogo, eu trabalho com psicologia clínica, com psicoterapia e hoje nós vamos falar sobre 9 dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas costuma não fazer terapia, mas deveria. Muitas pessoas hoje em dia vão na academia. Será que porque elas estão procurando esse apoio profissional, esse apoio especializado para aprender a fazer esses exercícios sem se machucarem, será que isso significaria alguma coisa ruim sobre elas? Ou será que elas estariam sendo estratégicas, inteligentes por aprender esses exercícios com um profissional? Comparando a terapia com ir na academia, será que seria muito diferente? A pessoa procura um terapeuta, um psicólogo para aprender conceitos, técnicas, exercícios, para lidar com as questões emocionais dela. Da mesma forma que na academia ela procura esse apoio para conseguir fazer os exercícios sem se machucar. Pensa no assunto. E um outro ponto, será que porque a pessoa vai fazer terapia, ela seria louca? Isso é uma coisa que às vezes aparece na cabeça de muitas pessoas. Mas ir num processo desses não significa nada sobre o potencial da pessoa, sobre a capacidade dela, é só uma coisa pontual. E além disso, tem pessoas que vão fazer e tem problemas pequenos, problemas médios, problemas grandes. Não significa que a pessoa que procura terapia está passando por uma crise gigantesca e está completamente perdida na vida. E mesmo que for o caso, isso não significa nada de ruim sobre ela como pessoa. Será que a terapia não funciona? Os nossos sofrimentos, eles não são aleatórios. Tem um funcionamento, tem causas, tem fatores por trás deles. Entendendo isso, é possível transformar isso, superar o que está acontecendo. A psicologia se dedica exatamente a fazer isso na clínica. O psicólogo vai entender o que está acontecendo na sua vida, junto de você, e a partir disso conseguir ir além desse sofrimento, transcender ele. No dia a dia, eu vejo pessoas que são ansiosas, depressivas, têm problemas de autoestima, são inseguras, têm problemas nas mais variadas áreas da vida. E é sempre possível entender o que está acontecendo ali e conseguir superar esse sofrimento, conseguir ir além disso na direção que a pessoa quiser ir. Isso pode ter acontecido. Pode ser que na sua terapia ou na terapia de alguém que você conhece, os problemas que a pessoa buscava resolver não se resolveram. Mas terapia é que nem qualquer outra coisa. Existem profissionais. E além disso, tem estilos de terapia. Alguns estilos se adequam mais a algumas pessoas. Tem terapeutas que têm estilos diferentes e a pessoa precisa encontrar alguém que vai sintonizar com ela, que vai formar uma combinação legal para conseguir superar aquele problema. Acho que um ponto interessante seria se perguntar: o que será que você não gostou no seu processo de terapia? E a partir daí, começar a se perguntar quem seria esse outro terapeuta que poderia te ajudar, qual seria a linha da psicologia que ele segue, qual seria o estilo dele. Tenta trazer esses questionamentos numa próxima conversa inicial com o terapeuta, quem sabe. Quantas pessoas você conhece que estão passando por algum sofrimento grande, ou talvez nem tão grande assim, e decidem ir no psiquiatra para tomar algum remédio, um medicamento para dar uma ajudada? Talvez você conheça algumas poucas pessoas, talvez muitas, ou talvez você tenha ouvido falar de algumas pessoas que foram no psiquiatra. A questão é, será que apenas ir no psiquiatra e tomar esses remédios resolve totalmente a situação? Eu entendo que para algumas pessoas seja confortável, ela vai lá, toma um remédio, sente um alívio naqueles sintomas, mas o remédio, ele não transforma completamente as dinâmicas que estavam por trás daquilo que estava acontecendo, não transforma as causas. Ele só alivia temporariamente os sintomas. E quando a pessoa eventualmente para de tomar esses remédios, essas dinâmicas voltam à tona. É algo que cada pessoa tem que tomar cuidado e buscar fazer uma decisão em cima disso. O tratamento recomendável para muitas coisas, para sofrimentos maiores, é a psiquiatria junto da terapia. E também tem pessoas que só fazem a terapia, mas apenas tomar os remédios é algo arriscado, que pode te levar a mais sofrimento. É comum que algumas pessoas sintam medo ou vergonha de se abrir
com um psicólogo, de se abrir na terapia. Mas isso não é necessário. O psicólogo ele não está ali para te julgar, ele está ali para te ouvir, para te entender, te ajudar a superar os sofrimentos que você está passando. Ele muito provavelmente já ouviu muitas pessoas com sofrimentos parecidos ou iguais aos seus. E você também não precisa necessariamente contar todos os detalhes do que está acontecendo com você. O importante para o psicólogo é aquilo que você está sentindo e não necessariamente os fatos, os detalhes. A partir do que você está sentindo, do que você está pensando, é possível trabalhar em cima disso e ir transformando esse sofrimento, esse incômodo aos poucos. E, além disso, essa dificuldade de se abrir, de falar mais de você mesmo, é uma coisa que pode ser trabalhada. Não é algo que a pessoa já precisa ter uma facilidade desde o começo para começar uma terapia. Todas as pessoas têm problemas em alguma área da vida. Às vezes a pessoa tem dificuldade em relacionamentos amorosos, amizades, no trabalho, conflitos familiares, a relação dela com ela mesma. Mas, às vezes a pessoa não tem tanta clareza do porquê aquilo está acontecendo. E ela tem dificuldade de evitar que aquilo aconteça. Ela pode achar que é um azar da vida, que é um problema nos fatos que estão acontecendo. Mas será que é mesmo? Será que não tem algum padrão oculto ali ocorrendo, um padrão mais inconsciente, um padrão psicológico? Por exemplo, tem algumas pessoas que entram em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E assim que elas terminam esse relacionamento, misteriosamente, elas entram em um próximo relacionamento que também é tóxico, que também é abusivo. E ela pode achar que isso é um azar, que ela está amaldiçoada, que tem alguma coisa errada com ela. Mas tem um padrão ali, tem um padrão psicológico que leva a pessoa a, por exemplo, não traçar alguns limites e que leva ela a se envolver em situações com pessoas assim. E da mesma forma como nesses exemplos existe um padrão, em muitas outras situações da vida, de muitas outras áreas, existem padrões ocorrendo e na terapia é possível compreender esses padrões e transformar eles. Talvez você não saiba, mas existem clínicas gratuitas, clínicas que atendem as pessoas e não cobram nenhum valor. Normalmente são clínicas das faculdades de psicologia, muito provavelmente existe uma na sua cidade. Além disso, tem terapeutas que cobram os mais variados valores abaixo de uma média de mercado, valores médios, valores mais altos. Depende do bairro, depende da sua cidade, mas muito provavelmente você vai encontrar alguém que cobre um valor que seja possível de ser pago, além da possibilidade das clínicas gratuitas. E não só isso, mas alguns psicólogos, alguns terapeutas reservam alguns horários para atenderem valores do que normalmente eles cobram. Então, às vezes, vale a pena perguntar isso, para verificar isso com o terapeuta com quem você está conversando. E, no final das contas, tem essa questão: o quanto será que vale o seu bem-estar, a sua felicidade? O quanto será que vale conseguir atingir os seus objetivos? Se os problemas emocionais estão atrapalhando você, o quanto será que vale fazer esses problemas sumirem, mudar a sua relação com eles, aprender um jeito melhor de lidar com eles? Eu conheço muitas pessoas que desistiram de começar a terapia assim que uma crise passou. Eles tiveram alívio, estavam se sentindo melhor e desistiram. Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você conheça outras pessoas assim ou tenha ouvido falar. Isso é complicado porque, mantidos os mesmos fatores, essas crises eventualmente vão voltar. Talvez quando uma situação parecida ou igual acontecer, ou por um motivo que não seja tão aparente, é algo que aparece de uma forma não tão óbvia. Mas, na terapia, é possível entender esses fatores e transformar eles, evitar que essas crises aconteçam. Será que é estratégico parar, deixar de lado a ideia de fazer terapia porque temporariamente essas crises passaram? Pensa no assunto. A terapia, ela é um processo muito individual. As pessoas, por mais que elas tenham algumas características em comum, elas têm toda uma individualidade, toda uma história única. Então é difícil colocar um prazo estipulado para garantidamente um sofrimento desaparecer ou para a pessoa chegar onde ela quer com a terapia. A terapia é como se fosse um processo complexo com muitos fatores que podem acelerar esse processo ou que podem fazer com que ele fique mais demorado. Por exemplo,
se a pessoa falta nas sessões, se a pessoa não se dedica a refletir sobre os assuntos que estavam sendo discutidos ali, se ela não tenta fazer algum exercício, alguma técnica que foi passada, se ela não, de uma certa forma, leva esses conteúdos da terapia para a vida dela. Ela não tenta integrar isso no dia a dia dela. Isso são fatores que podem atrasar o processo, fazer com que ele demore mais. Por outro lado, se a pessoa vai nas sessões, ela faz as reflexões com frequência, ela tenta trazer para o dia a dia dela, faz algum exercício, alguma técnica, ela está acelerando esse processo. Mas, sempre lembrando, é algo individual, é algo que varia, mas eventualmente vai ser uma decisão da própria pessoa. Ela pode decidir parar a qualquer momento e eventualmente retomar o processo mais para frente, não tem problema. Mas esse receio de que a terapia não tem um prazo não precisa ser algo que te impeça de começar o processo e vendo como você vai se sentindo. Bom, esses foram 9 dos principais motivos que eu costumo ver que algumas pessoas decidem não começar a terapia. Eu espero que levantar esses pontos aqui, falar um pouco sobre eles, tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre esse assunto. E se vocês gostaram do vídeo, deixem a curtida aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida sobre o que eu falei ou sobre alguma outra dificuldade para começar a terapia, comentem aqui embaixo. Se vocês conhecerem alguém que tem alguma dessas dificuldades ou outras, compartilhem esse vídeo com essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo.